informações, é o seguinte, eu vou começar falando sobre o provável time do Flamengo que vai a campo nessa quarta-feira, gente. Porque a delegação viajou, tá bom? Deixa eu só pegar aqui meu script. A delegação... Aí, pronto! A delegação viajou para o Manaus, onde o time vai fazer essa estreia contra o Audax. O jogo é 9h30 da noite, tá bom? E o elenco que viajou para Manaus é o seguinte: Rossi, Matheus Cunha, Caio Baroni e Léo Nanete, tá? São os goleiros. Os zagueiros, Cleiton, Davi Luiz, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Carbone. Os laterais direitos, Varela e Wesley. Os laterais esquerdos, apenas um, Ayrton Lucas. Volantes, Alan, Eric Pulgar, Gerson, Igor Jesus e Luiz Alcélio. Meias, né? Jogadores ali que jogam na meia. Arrascaeta, De La Cruz, Vitor Hugo, Matheus Gonçalves e Pedro Leão. Atacante, Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Gabigol, Luiz Araújo e Pedro. Ou seja, muitos garotos estão nessa lista aí. Lembrando que o elenco lá de Manaus vai direto para os Estados Unidos, onde o time vai fazer alguns amistosos. No próximo vídeo eu vou trazer aqui a programação do Flamengo lá nos Estados Unidos, para vocês ficarem por dentro de o que o Flamengo vai fazer, onde vai jogar, contra quem vai jogar. Isso é extremamente importante para vocês saberem também. E aí muita gente vai me perguntar assim: Benê, e o provável time? Pois é, pega aí, senta aí, vamos lá. Rossi no gol, Varela na lateral direita, ou seja, Varela sai na frente, informação que a gente já havia dito aí antes mesmo de começar a pré-temporada, que o Tite ele tem a ideia de utilizar Varela como titular e Wesley seu reserva imediato, até porque o Mateuzinho, terceira opção, o Flamengo já queria negociar e já a gente vai falar sobre isso. Fabrício Bruno, Léo Pereira, dupla de zaga, Ayrton Lucas, lateral esquerda, os dois volantes, Pulgar, Gerson, Arrascaeta, único meia ali, armador, aí Everton Cebolinha de um lado, Luiz Araújo do outro e Pedro. Esse pelo menos foi o time que o Tite esboçou na última atividade. Isso quer dizer que nenhuma mudança em relação ao time de 2023 para 2024. Talvez ali na ponta direita, assim, os mais chatos vão considerar, mas tinha o Bruno Henrique atuando na ponta direita. Uma hora foi Bruno Henrique, outra hora o Luiz Araújo, a verdade é essa. Mas o Luiz Araújo atuou muito mais com o Tite que o próprio Bruno Henrique pela ponta direita. Então esse é o provável time do Flamengo. Eu particularmente gosto bastante desse time aí, tá bom? Mudando de assunto, galera, renovação de contrato do Vitor Hugo. O Flamengo divulgou nas redes sociais a renovação até dezembro de 2028. Muita gente vai falar assim, pô, mas é um jogador que já tinha contrato longo. Mas isso foi um acordo feito com o atleta, os representantes do atleta, no meio de 2023, quando o Flamengo recusou uma proposta do Wolverhampton para vender esse jogador. E aí, na ocasião, beleza, o Flamengo recusou, mas aí os representantes falaram, pô, mas dá uma valorização salarial, porque a proposta do Wolverhampton é muito boa. E aí o Flamengo deu o acordo, beleza, a gente fecha isso. Só que o tempo passou, eles tiveram alguns problemas ali para resolver no meio do caminho, e aí agora eles cumpriram a promessa com o Vitor Hugo, uma valorização salarial e obviamente aumentando a multa rescisória desse jogador, que agora tem contrato até dezembro de 2028. Eu particularmente gosto do futebol do Vitor Hugo, foi pouco utilizado, né, com o São Paulo, mas eu acho que é um jogador que, bem utilizado, como foi com o Dorival Júnior, pode render bastante dentro de campo. Outros dois jogadores que vão disputar o campeonato, o início do campeonato carioca, podem não disputar, na verdade, né? Porque o Peterson e o Werther, eles foram negociados. O Peterson ele foi emprestado ao Atlético Paranaense, tá bom? Empréstimo de 1 ano com uma opção de compra avaliada em 3 milhões de euros, tá bom? 3 milhões de euros hoje dá cerca de 16 milhões de reais. E o Werther ele foi emprestado ao Santa Clara de Portugal com uma opção de 1 milhão de euros por 70% desse atleta. Isso foi um assunto que repercutiu bastante nas redes sociais, lembrando que foram informações exclusivas nossas e muita gente reclamando dos valores. Mas, gente, esses valores foram feitos porque o Flamengo não recebeu nenhuma proposta melhor. Pronto! Não tem o que desconfiar, não tem o que falar. Se o Flamengo tivesse recebido uma proposta melhor, ok. Sobretudo o Werther não teve proposta. Eu já expliquei essa situação aqui para vocês. Então, esses dois jogadores aí sendo emprestados, dois jogadores que bateram a idade sub-20, eles obrigatoriamente teriam que fazer parte do elenco profissional, mas eles não serão utilizados no elenco profissional. E, por falar em saída, o Flamengo acertou a saída do lateral direito Mateuzinho
por empréstimo ao Corinthians. Inclusive, enquanto a gente grava esse vídeo aqui, Mateuzinho, com um dos seus representantes, está lá no CT do Corinthians, no escritório do CT Joaquim Grava, para poder assinar o contrato e aí o Corinthians anunciar nas redes sociais. É capaz até de antes mesmo da gente subir esse vídeo aqui no YouTube para vocês, o Corinthians anunciar. Então fica aí a informação, o Flamengo emprestando o Mateuzinho para o Corinthians. O Flamengo teve a oportunidade de vender o Mateuzinho ao Red Bull Bragantino, na ocasião aceitou, ali por mais de 20 milhões de reais, mas o próprio jogador não quis ir para o Red Bull Bragantino. Agora, o jogador aceitou uma proposta do Corinthians, o Flamengo já queria negociar o Mateuzinho, era a terceira opção ali na lateral direita, e o Flamengo consegue, portanto, emprestar esse jogador. Se ele jogar bem, o Flamengo, teoricamente, vai ter um ativo valorizado no mercado. Se ele jogar mal, vai continuar a mesma coisa que ele está hoje no Flamengo, porque se ele continuasse no Flamengo, seria a terceira opção, só iria desvalorizar o ativo do Flamengo. Então o Flamengo acertou aí esse empréstimo, na minha opinião, bom para o Flamengo, bom para o Corinthians, que vai ter um reserva imediato do Fagner, ou até mesmo um jogador para brigar pela titularidade, é bom para o jogador respirar novos ares. Eu só acho que, se eu fosse jogador, eu teria ido para o Red Bull Bragantino, que é um baita time, é uma baita empresa. A verdade é essa, a gente pôde ver o Natan, que foi vendido para lá, se destacou e hoje está no futebol italiano, se destacando também. Outro jogador que está muito próximo de acertar a saída é o Thiago Maia. Nesse caso do Thiago Maia, ainda não teve acerto entre Flamengo e Internacional, pelo menos até a gravação desse vídeo. Olha a informação que eu tenho. O Internacional oferece 3 milhões de euros, o Flamengo tenta arrancar mais um pouco, 3 milhões de euros por 50%. O Flamengo hoje é dono de 50% dos direitos econômicos do Thiago Maia, o restante pertence ao Lille da França. O Flamengo pagou 4 milhões de euros por 50% em 2021. E agora está próximo de vender por quase o mesmo valor, até mesmo o mesmo valor, para o Internacional, sendo que teve um ganho técnico dentro de campo e o jogador, teoricamente, ele está com uma idade mais avançada e isso quer dizer que ele está menos valorizado no mercado. Então o Flamengo acertando essa venda, eu acho que vai ser uma boa. É outro jogador que precisava respirar novos ares, não vai ser titular. Todas as vezes que entrava em campo, a torcida já mostrava uma certa impaciência com esse jogador, não tinha mais vontade com o futebol do Thiago Maia, e acho que para o Thiago Maia vai ser uma boa também ele respirar novos ares. E as duas equipes virando a página na nossa pauta, aqui no nosso roteiro do Bate Pronto desta terça-feira. Você participa através das redes sociais, @Jovem Pan Esportes, deixa o seu like aqui no nosso vídeo. Vamos falar do Mateuzinho, porque o Corinthians está próximo da 7ª contratação para 2024. De acordo com as informações dos nossos colegas que cobrem o Corinthians, o Timão alinhou com o Flamengo o empréstimo do lateral direito Mateuzinho, que é aguardado para exames em São Paulo ainda nesta terça-feira. Caso aprovado nas avaliações, o jogador de 23 anos deve assinar contrato de uma temporada com o Corinthians. Mateuzinho é alvo do Corinthians desde o início da gestão de Augusto Melo. Inicialmente, o Corinthians tentou colocar o Mateuzinho numa troca, que também envolvia Fausto Vera e Thiago Maia. Essa negociação não foi para frente e o volante rubro-negro se acertou com o Internacional. Já o jovem lateral chega, caso tudo dê certo aí, se concretize, chega para disputar posição com o Fagner no elenco alvinegro. Mateuzinho terminou em 2023 com 2 interessados, o Corinthians e o Bragantino. O time de Bragança Paulista ofereceu cerca de 5 milhões de euros, cerca ali de 26, 27 milhões de reais. Recebeu o aval do Flamengo, mas o lateral não quis se transferir para o Bragantino. Rejeitou a oferta do Bragantino. Em relação ao Corinthians, a postura do jogador é outra e o Mateuzinho ainda se enxerga em condições iguais a Fagner de brigar por um lugar no time titular de Mano Menezes. De fato, o Fagner tem toda a história com a camisa do Corinthians e tudo mais. Excelente lateral, mas terminou a temporada 23 em baixa. Mauro César tá aí. Mateuzinho se transferindo para o Corinthians. Ele que disse que tá se inspirando no Rodinei para ver se levanta a carreira. Vou prestar atenção. Não, preocupante isso aí. No Rodinei que ele se inspira. Meu Deus. Ele foi reserva do Rodinei o ano inteiro, né? Agora se inspira no Rodinei. Mateuzinho é um jogador com muitos defeitos defensivos, né? Ele até ofensivamente não é um jogador tão fraco, mas defensivamente ele é muito limitado, como o Rodinei. Se inspira no Rodinei por isso. Diferente do Fagner. Fagner é um lateral que marca forte, é um lateral que guarda mais posição, sabe se posicionar melhor como integrante da linha defensiva. São estilos diferentes.
ficando o Fagner e o Mateuzinho, o Mano Menezes vai ter opções distintas. Um lateral mais agressivo do corredor e um outro que também apoia bem, já mais veterano, mas que vai guardar mais posição, que pode ser um cara mais importante ali para formar uma linha de 4, tudo com mais cuidados defensivos, acho que mais eficiente, melhor marcador, muito viril em alguns momentos, é verdade, mas é o melhor marcador. São dois estilos diferentes, né? Mas é um empréstimo, essa é uma contratação, digamos assim, mais pé no chão do Corinthians, né? Pegando jogador emprestado e tal, uma situação, não um jogador tão caro assim. E que no Flamengo perdeu muito espaço. O Flamengo claramente quer ficar com o Wesley e com o Varela, que deverá ser o titular no começo da temporada. O Wesley é mais jovem, tem 19 anos, subiu com 18, né, para o time profissional com o Sampaoli, deve ser mais lapidado, digamos. O Mateuzinho, acho que é um jogador que no Flamengo ele já está muito desgastado, para ele vai ser bom também uma mudança de ares, né? Mas são estilos diferentes, acho que o único ponto interessante aí para o Corinthians nesse sentido é ter dois laterais que fazem a função de forma diferente. Um mais de corredor, para ir para o fundo, mais jovem, e o outro com uma característica mais eficiente defensivamente, digamos assim, que não se inspira no Rodinei. Quem que o Fagner se inspira? Ô Vampeta, tá chegando aí Mateuzinho no gigante, como você fala, né, Vamp? Tá Gigante. Mateuzinho, chega pra ser titular, você acha? Tá ali, tá embaixo, né? o português vai embora, né? O danadinho lá. Rafael Ramos. Né? Rafael Ramos, né? Então vai ficar essa brecha ali. O Fagner já não é um menino qualquer, né? Veterano. Um veterano e, de repente, outros ares, né? De repente, outros ares. Faz com que ele possa jogar, né? Tem uma avó ali do Mano Menezes, tudo que tá chegando, lógico que tem uma avó da comissão técnica e tudo. E deve ganhar muitas oportunidades para jogar assim. Porque não tem. E o Wagner não joga todos os jogos, machucou muito na temporada passada, né? O Fagner terminou em baixa temporada, 23, já não é mais nenhum garoto. E tá chegando aí o Mateuzinho para reforçar o Corinthians. Chega por empréstimo, Vanderlei Nogueira. Bom negócio dos dois lados? Eu acho que sim, né? Mas tá aumentando o pacote, né? Do Corinthians. Tá aumentando o pacote de contratações. E olha, daqui a pouco a nossa produção, amanhã talvez, vai fazer uma relaçãozinha dos que continuam sendo, sempre lembro da palavra do Mauro César Pereira, monitorados. Sim. Por enquanto são esses 7 aí, mas tem muita gente, tem muitos chutes, a gente sabe perfeitamente, mas acho até que alguns também estão sendo observados mesmo pelo Corinthians. Tudo bem, eu acho que está tudo entrando naquela planilha que o presidente disse. São compras ou contratações parceladas que precisam ser pagas e estão entrando na planilha de uma despesa mensal para pagar todas essas parcelas e que o Corinthians, imagino, vai ter suporte financeiro para fazer isso, além de compromissos que precisam ser saldados. Hoje nós estamos no dia 16, né? Dia 16, o presidente está 15 dias só no comando. Essa diretoria só tem 15 dias. Então é cedo para a gente fazer uma avaliação definitiva. Ele tem que mudar mesmo, tem que dar uma reforçada no time. Eu digo, substituir aqueles que saíram 11. Saíram 11. Então ele tem que fazer isso mesmo para ter time para o Mano trabalhar. Não há nenhuma contratação aí que foi para parar a Avenida Paulista, mas são contratações de reposição. Eu acho correto. Desde que esteja dentro do planejamento para poder saldar a conta. E presidente, sempre eu quero lembrar, presidente que se consagre no final de cada mês, uma entrevistinha lá na TV Corinthians, dívidas passadas que estavam esquecidas, jogadas na gaveta, brigas judiciais, são várias, muita confusão, que o senhor vai conseguir pagar pelo menos alguma coisa todo mês, informando todo mundo que o senhor está pensando no passivo, pensando naquilo que está pendurado, para parar de ter cobrança na porta. Há algumas horas foi anunciado que houve um bloqueio financeiro e não encontraram quase nada na conta. Não é isso? Foi feito? Foi? É isso? Foi, quase nada na conta. Essa é uma artimanha que muita gente que tem a conta bloqueada utiliza. Não sei exatamente como é que faz isso, porque você vai na conta, não tem nada, onde está essa grana, né? Seguramente deve ter. Mas não importa, eu não estou aqui para discutir essa manobra financeira. Estou só dizendo que é muito importante o presidente que está começando, só tem 15 dias, fazer esse balanço.
porque a dívida e os compromissos não cumpridos foi um assunto que ficou durante a campanha sobre a mesa. Só se falava nisso. Não pode ser esquecido. É isso. Tomara que o senhor faça isso, presidente. E do lado do Flamengo, Mauro, o Varela aparece com uma possibilidade aí para a lateral direita do Mengão. Será que esse ano pode ser o ano do Varela? Jogador que desde que chegou não conseguiu mostrar que veio ainda, tudo mais. O Varela aparece com uma possibilidade de assumir a lateral direita do Flamengo. E terminou o ano como titular. É um jogador que os técnicos que passaram por ali quase não aproveitaram. O Tite gosta de laterais que trabalham mais defensivamente, que formam ali a linha de 4. Eu acho que ele é o mais adequado para isso e deve ter oportunidade agora no começo da temporada. Vai caber a ele aí se firmar. Teve aí uma proposta, me parece, do Independiente, né? Que está vindo aqui ao mercado brasileiro tentar contratar jogadores. Pegou o Gabriel Neves, né? Do São Paulo, né? Isso. Foi para lá, mas não quis, preferiu ficar no Flamengo, fez ele muito bem, né? Pelo Independente. Tanto lugar para ir, vai logo para o Independente. E acontece que agora vai ter a chance de, no Carioca, me parece, fazer algumas partidas e tentar ganhar a posição. Eu acho que essa opção pelos dois, né, na inexistência de um reforço para a posição, pelo menos agora, eu acho que o Flamengo vai ficar com os dois e, dependendo do que acontecer, vai em busca de um lateral no meio do ano, na janela internacional. Por enquanto, vai ficar com esses dois, saindo o Mateuzinho. Eu acho que a escolha é razoável. Dos três, também eu negociaria o Mateuzinho. A cúpula do Flamengo está na Europa, buscando 2 jogadores. O Matias Vinha, como a gente já trouxe essa informação, pertence a Roma, emprestado ao Sassuolo. E também Luiz Henrique, jogador do Betis. Mas também alguns atletas estão deixando o Flamengo. Caso de Thiago Maia, em negociação avançada com o Internacional, está liberado das viagens do Flamengo para Manaus e Orlando, onde o time fará a sua pré-temporada aí em 2024 e já vai estrear também ao mesmo tempo no Campeonato Carioca, em Manaus. E a insistência de Eduardo Cudê e a sua comissão técnica animaram bastante o atleta de 26 anos, que chegou a ser especulado no Corinthians, agora está indo para o Internacional. A expectativa é de que o negócio seja fechado até o final dessa semana. Thiago Maia deixa o Flamengo e vai para o Internacional, Vampeta. Tá aí, volante que chegou a entrar na mira do Timão e está indo para o Internacional. O Inter deve estar montando um time para querer ganhar o brasileiro, né? Não ganha desde 77, 76, 79, né, Modo? Pô, a contratação aí vai embora. Pô, não vai jogar Libertadores. Não sei, eu fiquei surpreso também ontem quando eu vi a notícia, né? Tava para vir pro Corinthians, tudo. Thiago Maia é muito próximo de acertar com o Internacional de Porto Alegre. Também uma informação aqui que foi divulgada nas últimas horas pelo Vene Casagrande. O Pablo não vai viajar nesta terça-feira com o time, mas o motivo é diferente em relação ao Thiago Maia e também ao Mateuzinho. O Pablo não deve deixar o clube, apesar de também ter recebido sondagens na atual janela, e ele está com uma tendinite no joelho, por isso que não vai viajar e vem fazendo tratamento com plasma rico em plaquetas, tá? Então a informação, Pablo também não vai participar desse jogo, que é Flamengo e Audax, hein? Time do nosso velho Van. Boas, eu sou o presidente do Audax do Rio agora, 1.000 cada ingresso. Saudações rubro-negras, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Mengão News Oficial. E é o seguinte, rapaziada, atualizando vocês, né? O Flamengo vai perder aí 2 jogadores, né? O Mateuzinho, que já está tudo certo com a equipe do Corinthians, e também vai perder Thiago Maia para a equipe do Internacional. Rapaziada, comente aqui na sua opinião o que você está achando da atitude da diretoria do Flamengo, né? Está certo aí em liberar esses 2 jogadores? Se vocês tivessem aí esse poder na direção, vocês liberaria os 2 jogadores sim, deixava aí para o Internacional e para o Corinthians, ou vocês mantia eles no clube? Comente aqui qual dos 2 vocês gostariam que permanecesse na equipe do Flamengo. Também trazendo aqui informações sobre o jogo do Flamengo de hoje contra a equipe do Audax, que acontece mais tarde, né, na quarta-feira. O Flamengo vai, pessoal, com força máxima aí, né? Só não vai contar com o Nicolas de la Cruz, porque o nome do jogador entrou no bid hoje, né? Então, o nome do de la Cruz entrou no bid hoje e ele não pode atuar, né, contra a equipe do Audax. Também as informações, pessoal, o Flamengo pode fazer uma proposta de 11 milhões de euros por Luiz Henrique. Eu já quero saber a sua opinião, meus amigos e minhas amigas, o que você acha dessa proposta que o Flamengo pode estar fazendo aí de 11 milhões de euros
pelo jogador Luiz Henrique. Vale a pena o Flamengo fazer esse investimento? Comente aqui e deixe a sua opinião. Lembrando que essas informações aqui é do Coluna do Fla, aos créditos para né, o site Coluna do Fla. Então vamos para as informações. O Flamengo não descarta comprar Luiz Henrique do Real Betis e não aceita que o Real Betis, né, que não aceita negociar Luiz Henrique por empréstimo. Então o Flamengo está sim disposto a fazer essa loucura, né, na minha opinião, pagar 11 milhões de euros pelo jogador Luiz Henrique. É sim uma loucura muito grande da equipe do Flamengo, beleza? Então eu já quero saber a sua opinião, o que você acha a respeito disso. A informação diz o seguinte: até o momento o Flamengo anunciou apenas o reforço para a temporada. Trata-se aí do Nicolás de la Cruz, ex-River Plate. Contudo, a diretoria rubro-negra segue no mercado, né? O Flamengo segue aí no mercado em busca de novos reforços, né? Então, o Flamengo tenta contratações de jogadores e, segundo as informações do jornalista Júlio Miguel Neto, o Flamengo pode oferecer aí cerca de 11 milhões de euros, o que vale hoje 58 milhões de reais pelo jogador Luiz Henrique. Antes de mais nada, vale destacar que Angel Garcia, presidente do Betis, não prioriza negociar Luiz Henrique por empréstimo. Contudo, o mandatário do time espanhol aceitaria vender o jovem de 2023, o ano, deseja voltar a atuar no futebol brasileiro. Então, o Real Betis aí, né, o proprietário só quer vender Luiz Henrique, não aceita nenhum outro tipo de negociação. O plano do Flamengo é o seguinte: inicialmente, o Flamengo pode fazer uma oferta para comprar o Luiz Henrique por 11 milhões de euros, cerca de 58 milhões de reais. Será jogado dinheiro fora o Flamengo fazendo esse investimento por Luiz Henrique? Já comente aqui e deixe a sua opinião, que é muito importante. A informação diz, né, que o Flamengo, o primeiro plano do Flamengo é fazer isso. E qual o desejo do jogador? Tanto o Luiz Henrique quanto o empresário do jogador, Johnny Max, o staff castelhano, né, enxergam com bons olhos a transferência do jogador para o Flamengo. Para convencer o Real Betis a negociar o atleta, o vice-presidente de futebol do mais querido Marco Braz e o diretor executivo Bruno Spindel viajaram para a Europa já para poder ter esse contato aí diretamente, né, com o presidente do Real Betis e também com o empresário do jogador, também com o jogador Luiz Henrique, né, e oferecer aí a seguinte proposta e de lá tentar partir, né, para a Itália para ver como é que vai ficar a situação do Matias Vinha. Então, esse é o jogador Luiz Henrique e eu quero saber a sua opinião, meus amigos e minhas amigas, o que você acha dessa contratação. Comente aí o que você acha a respeito dessa contratação. O Flamengo deve investir esses 11 milhões de euros, cerca de 58 milhões de reais, pelo jogador Luiz Henrique? Deixa aí nos comentários a sua opinião. E lembrando, minha rapaziada, tropa do Mengão, tem um botão vermelho com o nome inscreva-se. Então já clica no botão aí, já se inscreva no canal, amassa o dedo no like, ativa o sininho de notificações e comente o que você acha a respeito dessa negociação aí pelo Luiz Henrique, que segue avançando, né? Então, nos próximos dias, pode ser que o Luiz Henrique seja jogador do Flamengo. Essa aqui, pessoal, foi a nossa informação. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, pessoal, graças a Deus conseguimos bater a meta de 100 likes no vídeo passado. Batemos a meta e está com mais de 400 likes. E agora eu conto com a sua ajuda para a gente bater novamente a meta de 100 likes nesse vídeo, beleza? Então já chega, já amassa o dedo no like, inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificações, que é muito importante, beleza? Então ajude a gente aqui a bater essa meta de 100 likes nesse vídeo para eu poder, né, tá trazendo vídeo diariamente para vocês do mais querido do nosso Mengão, combinado? E se Deus permitir, minha rapaziada, mais tarde voltarei com mais informações do nosso Mengão.